Feliz sábado. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz nessa manhã. E você está feliz por eu estar aqui? Então, nesse momento eu agradeço aqui. Não vou dispensar, mas eu agradeço aqui pela presença do irmão Geraldo, do nosso irmão Alberto, nessa plataforma, fazendo parte dessa união e desse conjunto de unidade na igreja. É isso que nós fazemos, a união é a unidade da igreja. Todos juntos têm um só propósito e um só pensamento. Nesse momento, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a escritura lá na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, deixa ela aberta, em seguida nós vamos orar. Todos encontraram? Amém. Vamos orar, fechar nossos olhos, pedir a Deus nesse momento o derramamento do Espírito Santo, para que nós possamos nessa manhã compreender a mensagem e sair cheio dela. Amém? Santo Deus, amado Pai, estamos gratos, Senhor, por ter acordado e por o Senhor ter nos trazido até aqui nessa manhã. Pai querido, nesse momento eu peço uma bênção especial por cada irmão, por cada pessoa que se encontra nessa manhã. Derrama sobre cada um o batismo do Espírito Santo. Batiza nessa manhã, Senhor, a igreja com o Teu Santo Espírito. Usa cada um de nós. A Tua Santa Palavra está aberta. Concede sabedoria a cada um de nós para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar com cada um nessa manhã. E ajuda a colocar em nosso coração, Senhor, e que o Espírito Santo aposse de cada um de nós, inclusive de mim nessa manhã, para que eu não venha falar nada que seja relativo à minha pessoa, mas sim a pessoa do Espírito Santo, e que a mensagem venha diretamente do trono para cada um de nós. Fica conosco, eu te pedimos, e já te agradecendo em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Na sua Bíblia aí, eu acredito que está do mesmo modo que a minha, que diz assim: a missão do Filho do Homem. Aqui está falando da pessoa de Jesus. Qual foi o objetivo? E qual é o objetivo de Jesus até hoje? Quando diz aqui a missão do Filho do Homem. Vamos ler para a gente ir compreendendo de acordo com a mensagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. O primeiro ponto que nós vemos aqui, a missão de Jesus, Ele quer que a gente reconheça Ele como Salvador e mediador e dono da nossa vida. Ele quer que a gente acredite e coloque nele a nossa confiança. Esse é um dos primeiros pontos que Jesus está falando aqui para cada um de nós. E Ele promete que nós teremos o quê? A vida eterna. O versículo 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para não que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Então, a missão de Jesus é sempre salvar as pessoas. O propósito principal de Jesus é trazer as pessoas a Ele, levar as pessoas às nações celestiais, tirar desse mundo, tirar da maldade da terra
e ter uma vida regalada diante dele, a felicidade completa. É o convite que ele faz para nós nessa manhã. Então, se a gente realmente der ouvido às palavras e aceitá-lo como nosso Salvador, a gente pode ser salvo, sim. O versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, inclusive o inimigo. O inimigo, ele já está julgado. Ele não tem mais uma segunda chance. Mas eu e você, nós temos. A gente só precisa crer. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí o versículo 19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram e é mal. É bem interessante esse versículo. Bom, nós todos, sem exceção, nós vamos ser julgados. Cristão ou não cristão, vamos ser julgados. Mas o que o verso apresenta aqui é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Será que hoje é diferente do passado? Quando as pessoas recusaram a luz, onde a luz estava ali presente, o reino de Deus estava diante do seu rosto, dos seus olhos, e mesmo assim fizeram as escolhas erradas. Será que hoje é diferente? Quantas pessoas hoje deixam de fazer as coisas certas para fazer as coisas erradas? Vamos dar um exemplo. Quando Pilatos deixou de ser responsável por Jesus naquele momento e jogou para que a população o julgasse, será que aquelas pessoas eram pessoas estranhas que Jesus nunca tinha visto? Não, meus irmãos. Ali eram pessoas que foram absolvidas por Jesus, inclusive nas horas mais difíceis, por exemplo, de uma enfermidade, a falta de pão. E mesmo assim, na hora de eles escolherem, eles fizeram as escolhas erradas. Então hoje, continua do mesmo jeito. Quantas pessoas hoje fazem as mesmas coisas erradas e não acertam o verdadeiro caminho da vida? É por isso que ele diz aqui nesse versículo 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E hoje continua, meu irmão, não é diferente. Quantas pessoas hoje, elas trocam Jesus pelas coisas do mundo, coisas que parecem boas e não são boas. O versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não serem ardidos. Ou seja, aqui fala as suas obras, né? Ardido é dizer repreendido. Quem gosta de ser repreendido ou censurado? Ninguém. Mas infelizmente, o que nós fazemos de errado, a gente não quer que apareça, não é verdade? A gente quer sempre tentar encobrir de certa forma. Mas a gente sabe também que nada fica escondido da coisa da vida. Cedo ou mais tarde, vai aparecer. Não tem como a gente guardar tanto segredo.
porque a terra se pede assim. Então, o que nós fazemos de errado hoje, achando que vai conseguir enganar alguma pessoa, nós estamos totalmente, completamente enganados. Não pense em você que você vai tentar enganar um irmão por muito tempo, porque a verdade dele sempre vem à tona. Nada fica oculto, nada fica escondido. Um dia tem que aparecer. Uns guardam para que não sofra vergonha, mas não tem jeito. Mas cedo ou mais tarde ele vai ser derrotado. Então as nossas obras é quem vai dizer quem somos. É as nossas obras que vai mostrar você ao mundo. É o caráter de Deus que vai dizer quem você é, por onde você anda. Porque, como diz o verso aqui, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Você acha que Deus ele fica satisfeito quando você faz algo errado? Será que ele também me condena por isso? Não. Mas o que é que ele espera de nós? O reconhecimento. Ele espera isso de cada um de nós. Ah, irmão, mas será que eu sou sujeito a pecar assim? Não pense em você que está aqui nessa terra e você vai ser sempre perfeito. Ah, eu não erro, eu não caio, não tem isso. Pelo contrário, nós somos falhos, nós somos humanos. Nós temos a capacidade mais para errar do que para acertar. Mas cabe a nós tentar agradar a luz e não a treva. Porque se nós pensarmos que o que a gente fizer de errado vai ficar escondido para sempre, não vai. É um simples engano. E no tempo certo vai aparecer. Aí o versículo 21 diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Veja que é diferente. Sempre quem procura andar certo, ele está procurando sempre o caminho certo. Aí quando a gente pega aqui esse versículo, a gente vai lá para Mateus, que diz assim, o caminho, Mateus 6. O caminho é apertado, a porta é estreita, mas a porta do mundo é o quê? Então, quando fazemos algo de errado, naquele momento que fazemos, a nossa consciência, ela fala conosco e diz que você está fazendo, não está certo. O que resta saber é se nós naquele momento conseguimos ouvir a voz de quem está falando conosco. É o que vai fazer toda a diferença na minha e na vida de Deus. As escolhas que nós fazemos, ela pode levar você ao caminho certo ou ao caminho errado. As escolhas boas têm a recompensa. As escolhas erradas têm as consequências. É diferente. As escolhas boas têm a recompensa. As escolhas erradas têm as consequências. Independente de que sejam elas, talvez não dê nem tempo para a gente consertar. Mas o verso aqui ele continua dizendo o seguinte: a fim de que as suas obras se dá à luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas, elas são feitas em Deus. A palavra manifesta, ela tem um sentido especial. Quando você anda certo, e você faz o que é certo, você quer que apareça. Você torna visível aquilo que você faz. Você não teme nada mais. Já quando você comete algo errado, você teme. Você nunca tem coragem de assumir o que você fez. Quando você faz as coisas certas, é o contrário. Você se sente seguro. Uma coisa que eu aprendi até hoje
é que quando uma pessoa ela não gosta de você, ela pode lhe dar um abraço, mas ela é falsa. Ela aperta a sua mão, mas ela não olha no seu olho. Você não sente firmeza naquele abraço, e muito menos naquele olhar. Quando você não tem o que temer, você olha firmemente no olho da pessoa, e você aperta com firmeza a mão dela e dá aquele abraço seguro. Quem está do outro lado sente. Porque você quer demonstrar isso, que você ama, que você gosta daquela pessoa. Eu vou dar um exemplo a vocês. Essa mensagem que eu estou pregando hoje, que Deus trouxe para mim e para você hoje, ela nos ajuda muito. Mesmo do outro lado do mundo, essa mensagem ela vai. Eu acabei de comentar agora com o irmão Everaldo, com o irmão Alberto, de uma pessoa lá em Alagoinha, distante de nós. Eu visitei essa pessoa, nós conversamos, nós lemos a Bíblia, e essa pessoa terminou os estudos. E essa pessoa, ela já frequentou a igreja quarta-feira, e essa pessoa já está se encaminhando para o batismo. Amém? Por que é que eu quero que apareça para vocês? Porque a nossa alegria como cristão é essa. De uma pessoa que não conhece Jesus, e você fazer com que ela conheça Jesus, e fazer com que ela chegue aos pés de Jesus. Por isso que eu disse aqui a vocês que eu estou muito feliz. O nome dele lá, ele para mim, viajei agora no dia 5, e a gente aproveitava, a gente conversou, e ele também está se preparando já para parar de trabalhar o dia de sábado, ele trabalha no sábado. Veja como a palavra verdadeira e as obras verdadeiras, elas edificam tanto a igreja como outras pessoas. É isso que faz sentido na vida do verdadeiro cristão. E vou dizer uma coisa a vocês. Não é algo fácil, porque ele se considerava o quê? Católico. Ele tinha suas imagens em casa. Ele já se desfez de todas elas. Por quê? As obras que eu tenho apresentado diante de Deus até hoje são boas. Se não fosse, isso não estaria acontecendo. Não estaria. Então, é isso que Deus quer, que a gente seja limpo por fora e por dentro. Não adianta a gente botar uma gravata, botar uma boa camisa, botar mesmo um blazer, não para se mostrar para a igreja, não para se mostrar para o mundo, mas para dar o melhor para Deus. Amém? Para dar o melhor para Deus. Sempre é bom a gente dar o melhor de si para Deus. Nesse momento eu convido a mensagem de hoje, não sei se o senhor observou, também eu anunciei, foi uma falha minha, sobre a luz e as trevas. A luz e as trevas. Porque a luz não se une com as trevas. E tampouco, eu vou pedir para você abrir agora lá em 2 Coríntios, a gente vai ver que não pode haver uma união entre a luz e as trevas. Pode ter encontro, mas união não tem. Porque o próprio Jesus, ele vai falar comigo e com você nesse momento. E vai deixar claro. 2 Coríntios, capítulo 6. Segundo Coríntios, capítulo 6.
capítulo 6, versículo 14, de 2 Coríntios. Diz aqui o seguinte: nenhuma comunhão com os incrédulos. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Será que existe a possibilidade de um cristão se unir com a pessoa do mundo, dos mesmos sentidos, nas mesmas palavras, no mesmo conviver? É difícil. O próprio Jesus aqui está falando que não pode haver sociedade entre o cristão e os incrédulos. Aí você pode parar e perguntar: mas irmão, a gente vive no meio dos incrédulos. É verdade, a gente vive no meio dos incrédulos. Mas será que, mas irmão, será que a gente é melhor do que os incrédulos? Não. Isso não torna você melhor do que a pessoa incrédula, mas torna você diferente e separado. Torna você diferente e separado. Mas não vai dizer que eu tenho que desprezar os incrédulos? Não, pelo contrário. Você tem que ter a luz para ganhar os incrédulos. Você tem que saber ganhar os incrédulos. É o que aconteceu no encontro meu do Espírito Santo e Pedro. Ele era católico, ele gostava de imagens, nós estamos conversando, Deus foi mostrando na Bíblia sobre as imagens, e hoje Pedro se desfez das imagens, jogou fora. Hoje Pedro já está frequentando a igreja, gostou da igreja e está bem perto de se batizar. Amém? Amém? Mas Pedro era o quê? Pedro era incrédulo? É assim. Mas hoje Pedro não é mais incrédulo. Está vendo? A gente não pode se afastar dos incrédulos. A gente passa a ser separado e diferente das ações do incrédulo. Entenda bem a mensagem. Você dizer: não, a partir de hoje eu não quero mais dar com os incrédulos. Você não faz o que eles fazem. Essa é a mudança, essa é a diferença. Aí diz aqui: ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Você acha que houve uma união entre Jesus e Satanás? Não. Mas o que era que ele queria? Isso. Ele queria que Jesus se relaxasse para ele, ao ponto de se prostrar e se adorar. E ele continua até hoje. Satanás, ele quer ser adorado. Não pense você que ele gosta quando você bota o joelho no chão e adora a Deus, porque ele quer ser adorado. Onde foi que isso começou? No próprio céu. Quando ele desejou ocupar o trono, ele queria ser adorado no lugar de Deus. Não foi o suficiente. Aqui na terra ele tentou o quê? Jesus. Olha, se tu prostrar diante de mim, eu te darei tudo que tu pode alcançar. Olha, eu estava dando o que a Jesus, e nada era dele. Era do próprio Deus, ele estava mostrando uma coisa que não pertencia a ele. Como é que você pode dar uma coisa que você não tem a alguém? É difícil, não é? Versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Amém? Nós somos o templo especial criado por Deus, templo do Espírito Santo. Não podemos nos contaminar com alimentos impuros e coisas que o inimigo oferece. E ele oferece todos os dias algo para mim e para você se contaminar
para que nós o afastemos do Espírito de Deus do nosso corpo. Todos os dias ele arma uma cilada para mim e para você. Aí o versículo 17. Aí ele diz aqui, o próprio Deus diz: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Quando você se afasta das coisas incrédulas, quando você se afasta das coisas maus, você está se aproximando de Deus. Você está trazendo a luz para si, você está se aproximando mais da luz. Então, o Espírito de Deus, ele começa a habitar onde? Nosso corpo. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mas no versículo 18, aí o versículo 17 diz: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei. Você sabe que tem muitas coisas. Se a gente fosse falar aqui dos animais, tem uma série de animais que a gente não pode consumir a sua carne e tampouco tocar nele. Mas será que é só isso, as coisas impuras? Quantas coisas impuras há ao nosso redor, que às vezes a gente abrange, traz para dentro de casa e acha que está tudo certo. Sabe o que é bom? Quando a gente é surpreendido por uma pessoa de dentro da nossa própria casa. Deus usa ela e você está fazendo ali ou assistindo talvez algo errado. Eu vou dizer a vocês por quê. Comigo já aconteceu. E velha, vou chamar ela de velha, minha esposa, ela mesmo me surpreendeu, me repreendeu. Então a parte boa é a gente aceitar o repreendimento. Porque a própria Escritura, ela diz que repreende, educa, ensina. Às vezes a gente está assim meio lesado no tempo, que a gente acaba fazendo algo que a gente não consegue ver. Aí Deus usa uma pessoa lá e mostra para você que você está errado. É o que cabe a nós. Aí o versículo 17 diz: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Agora o versículo 18, veja o que ele diz: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Amém. Como é que você se sente? Um dia você esteve perdido, e hoje você estava sem direção, e de repente hoje você se sente filho de Deus. Esse privilégio, meus irmãos, não são para todos, porque nem todos aceitam e nem todos querem. Agora, para mim e para você, é a maior felicidade do mundo você se sentir aqui, acolhido pelos irmãos, acolhido principalmente por Deus, onde você não tinha mais chance e nem oportunidade de nada. Primeiro Pedro, nós vamos ler mais 2 versos para completar essa mensagem, e hoje você sai daqui com um pensamento diferente. Primeiro Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2,
de 1 Pedro, versículo 9. Agora você vai entender o início e o fim da mensagem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver como era que nós andávamos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhe as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Veja como era nós antes. A gente vivia nas trevas. Hoje nós vivemos na luz. Se tornamos filho e filha. Antes não era o quê? Uma criatura. Porque fomos criados por Deus. Tudo foi criado por Ele. E nós no passado nascemos criaturas. Mas hoje Ele chama a gente de filho e de filha. Como você se sente? Feliz, né? Amém. Glória a Deus. Aí o último versículo. Agora o ponto que me chamou a atenção que ele diz assim: porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo, propriedade exclusiva de Deus. Nós passamos a ser propriedade dele. Mas será que todos nós queremos ser propriedade dele? Eu acredito que todos nós queremos, porque um dia nós estávamos sem oportunidade nenhuma, nós estávamos praticamente perdidos, procurava a porta e não encontrava. E hoje nós encontramos o caminho estreito, o mais apertado, mas ainda digo para você que é o mais gostoso e o mais certo. Amém? Vamos voltar um pouquinho para o Evangelho de João, a gente ler esse último versículo para a gente cantar, orar e depois ir para casa. Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 12. Nós vamos ler. Todos encontraram? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará onde? Eu não ouvi. Nas trevas. Pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. Amém? Amém. Se você está em Cristo Jesus, você não andará nas trevas, mas você terá a luz da vida eterna. Essa é a mensagem de hoje. Amém. É a mensagem que Deus preparou para cada um de nós hoje. Garanto a você que ela ajuda a nos fortalecer, pensar melhor e como vamos agir daqui para frente. Amém? Eu convido nesse momento a igreja a ficar em pé. Convido também o serviço de canto.
Jesus fez tudo por nós. Ele deseja que a gente reconheça isso. Você vê que o próprio povoeiro dele, ele nos chamou das trevas. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Agora cabe a cada um de nós seguir essa luz e levar essa luz justamente para aqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus. Que Ele possa usar cada um de nós. Eu estou feliz porque o fato de estar aqui amanhã também, minha velha está aniversariando amanhã. Eu já peço a Deus também, né, que eu já peço a Deus que ilumine ela, né, de sempre sabedoria, e que ela seja sempre essa pessoa que nós estamos juntos há 34 anos. Hoje a gente vê os casais novos, eles não têm a mesma experiência, a mesma convivência para alcançar esse patamar. Mas Deus, Ele concede sabedoria sempre a nós. Ele concede isso. É isso que a gente precisa pedir a Deus e esperar que faça isso. Amém? Querido Deus, querido Pai Celestial, Senhor Deus, nós não somos capazes e nem merecedores. Mas um dia o Senhor encontrou a cada um de nós e nos trouxe até aqui. Porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Nossos dons que o Senhor nos deu. Desperta em nós esses dons. Nos ajuda a desenvolvê-los para melhor servir, avançar no teu trabalho, se tornar um mensageiro da tua obra, Senhor. E que nós possamos abençoar outras pessoas. O tanto que o Senhor tem nos abençoado. Pai querido, abençoe nessa manhã cada um que se encontra aqui. Também os que não vieram ou ficar em casa por alguma razão. Se tem alguém, Senhor, que vai viajar aqui nessa tarde, que o Senhor acampe os anjos mais poderosos, guardando e protegendo em tudo quanto é bem, livrando do homem sanguinário e do acidente, Senhor. Nesse momento, nos leva para o nosso lado, na companhia dos teus santos anjos. Dá, Senhor, a cada um de nós um bom almoço e fica conosco. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus e todos dizem amém.